porque hoje é domingo, avançamos para a última fronteira com o Miguel Gonçalves para sabermos as últimas da investigação científica em torno da astronomia. Viva, Miguel! E sei que hoje vamos dar boas-vindas a extraterrestres, não é? Vamos deixar para o final. Mas já lá vamos deixar para o fim isso para percebermos o que é. Para já vamos começar pelo Sol e por um mistério de 65 anos, que foi resolvido ou ainda não? Estamos cada vez mais próximo da resolução deste mistério solar que tem a ver com a sua atmosfera, tem a ver com calor, a temperatura da sua atmosfera. O Sol é uma estrela, as estrelas têm camadas. Vamos falar das camadas mais próximas da superfície. Temos, obviamente, a superfície. Temos aqui este diagrama que mostra precisamente isso, a fotosfera, a sua superfície, e depois temos a atmosfera do Sol, a coroa, lá em cima. Repara nas temperaturas. Nós temos temperaturas da ordem dos 4.000, 6.000 graus à superfície e depois na atmosfera 1 milhão de graus. Se tu estiveres junto a uma fogueira, se te afastares da fogueira, o que é que acontece? Vais ficando cada vez com mais frio, arrefece, estás mais longe da fonte de calor. Era de esperar que a atmosfera também estivesse mais fria porque está longe da fonte de calor, que é o núcleo do Sol. Mas não, há aqui um salto, 150 vezes mais quente do que aquilo que está à sua superfície. O que é que se passa ali na atmosfera, na coroa do Sol? Bom, foi isso que duas sondas tentaram agora perceber e, para isso, tiveram um alinhamento cósmico autenticamente e uma pequena ginástica. Há duas maneiras de conhecermos o Sol, Daniel. De perto, e de perto nós conseguimos perceber as estruturas que estão ali à superfície e à atmosfera e tentar perceber o que acontece em escalas pequeninas. E ao longe nós conseguimos ver como é que é feita a interação da atividade do Sol com tudo o que está à sua volta. O que nós precisamos para resolver este problema é de sondas que consigam estar uma perto e uma longe, uma que consiga ver in situ, perto, e uma em detecção remota à distância. E foi isso que fizeram duas sondas que ainda por cima estiveram praticamente alinhadas, portanto perfeitas para resolver isto. A sonda europeia Solar Orbiter e a Parker Probe da NASA. E então, que conclusões chegaram? Bom, estão a dar razão a uma suspeita levantada já pelos físicos solares há algum tempo e que diz o seguinte: provavelmente o que nós encontramos ali entre a superfície do Sol e a atmosfera são zonas de grande turbulência. Nós estamos a falar de zonas como plasma. Plasma muito quente, magnetizado. Ora, vamos dar um exemplo mais mundano. Quando temos uma chávena de café, logo de manhãzinha, e abanamos, giramos, rodopiamos o café com a colher. O que nós estamos, no fundo, a fazer é transferir calor de estruturas um bocadinho maiores do leite e do café para zonas mais pequenininhas, precisamente o mesmo líquido. E isso aquece, cria-se calor. Há uma transferência de energia de movimento para calor. O que diz este estudo e o resultado destas observações é precisamente isso. Aquele plasma está magnetizado, consegue transferir, converter parte dessa parte dessa turbulência, precisamente, em calor. E isso aquece de sobremaneira, precisamente, a atmosfera. Precisamos de mais estudos? Precisamos. Nós aqui temos o resultado de um alinhamento que nos permitiu perceber isto. E há mais mistérios solares porque a Parker, a sonda da NASA, teve um momento heroico de ciência e tecnologia. Conseguiu sobreviver, imagina tu, a uma injeção de massa do Sol, injeção de massa coronal. De vez em quando o Sol tem ou aqueles flares que nós vimos há bocado, que são aquelas projeções, mas que acabam por ser, olha, vou brincar um bocadinho um suspiro mais energético, mas às vezes constipa-se e tem autênticos espirros em que projeta a grandes velocidades plasma, material muito quente, são as tais injeções de massa coronal. E no dia 5 de setembro de 2022, a Parker conseguiu sobreviver a essa injeção. E fez mais, fez ciência, porque tentou perceber também qual é que é a interação entre esta injeção de massa do Sol e a poeira. O espaço entre os planetas está repleto de poeira, poeira planetária, interplanetária. É poeira, são pequenos asteroides, tudo mais alguma coisa. E nós já sabemos há algum tempo também que estas injeções de massa coronal interagem também com essa poeira. Como? O brilho do Sol, quando bate na poeira, ela reflete, portanto brilha. A Parker Solar Probe não encontrou esse brilho quando se deu esta injeção coronal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não havia ali poeira. A injeção de massa coronal quase que funcionou como um autêntico ventilador dessa poeira, conseguiu afastar a poeira interplanetária até cerca de 1/6 da distância entre o Sol e Mercúrio. E, portanto, agora percebemos que estas injeções, mas só as mais potentes, isto é um resultado muito importante, só as mais potentes afastam essa poeira. Mas sabes, Daniel, como nós percebemos também lá em casa, a poeira volta sempre. Verdade. Consegue regressar. E foi o que aconteceu.
Pouquíssimo tempo depois, a poeira voltou a aparecer. Olha, e do mistério em mistério, há revelações de escritos medievais, enfim, que já antecipavam qualquer coisa. E o que é que está descoberto entretanto? Eu confesso que gosto muito destas histórias, que juntam a astronomia com história, com uma série de outras ciências e outros estudos. Vamos até 1217. Um monge alemão que, de seu nome Abbot Burchard, líder da abadia de Ursberg, que estava a olhar tranquilamente para o céu quando reparou que uma estrela que era normalmente fraca, subitamente começou a brilhar muito e brilhou durante vários dias. Ele até registou isso nos seus diários. Disse que era um sinal maravilhoso foi visto. Era um objeto na constelação de Corona Boreale. E ficámos a perceber também que houve registros precisamente daquela zona onde está uma estrela, de explosões de brilhos também dessa maneira em 1866, 1900 e 1946. Hoje percebemos que é cada 80 anos, naquela zona, aquela estrela brilha dessa maneira. Isto é uma ilustração, obviamente, apenas do que terá acontecido. O que é aquilo? Houve um investigador agora que, de facto, pôs-se a tentar perceber o que era aquilo. Chegou a uma conclusão. Aquilo é aquilo que os astrónomos chamam uma nova recorrente. O que é que isto quer dizer? Temos um par, um casal de estrelas, em que uma delas é uma anã branca, ou seja, é uma estrela já no final da sua vida, uma estrela parecida com o nosso Sol no final da sua vida. O Sol vai se tornar uma anã branca. E essa anã branca começa sorrateiramente a comer material da estrela companheira. Mas até um certo limite. Atingindo um certo limite em que esse material se deposita na superfície da anã branca, ela explode à superfície. A estrela anã branca não explode por inteiro. Há explosões à sua superfície. Que ainda por cima, enquanto essa estrela anã branca estiver a comer dessa matéria, são explosões regulares, porque temos estrelas a orbitar uma à volta da outra. Nesta estrela, a nova recorrente, a cada 80 anos, nós temos este tipo de explosão. Ora, nós tínhamos então o registro precisamente destas explosões, como eu disse há bocado, em 1946 e em 1866, noutros registros históricos. O que este investigador fez foi, precisamente, olha, um autêntico rato de biblioteca, tentar perceber se havia registros mais antigos desta nova. E havia, então, em 1217. Estamos perante, então, esta nova recorrente. Sabe qual é o aspecto mais interessante de tudo isto? É que, se fizermos as continhas todas, no próximo ano, em 2024, provavelmente vamos ter novamente esta nova recorrente e estamos todos a tentar perceber se de facto isso vai acontecer. O monge deu-nos aqui uma pista preciosa. Olha, e agora vamos lá então perceber quem são os extraterrestres que vão chegar. Estamos a falar de 250 gramas de extraterrestres que chegam hoje. Nós vamos anunciar a data e o local. Hoje, pouco antes das 16 horas, hora de Portugal continental, num deserto do Utah. O que é isto? Que é para não entrarmos em grandes especulações. Estamos a falar de fragmentos do asteroide Bennu, que a missão Osiris-Rex da NASA recuperou há alguns anos da sua superfície. São 250 gramas preciosos. Ou seja, os cientistas vão poder analisar nos seus laboratórios material de um asteroide. E porquê é que isto é importante? Porque os asteroides, em primeiro lugar, são todos eles muito diferentes entre si. Há uns mais densos, outros menos densos. Outros são autênticas poeiras que estão juntas precisamente pela gravidade. Outros são pedaços de argila, como é o caso que se pensa também de Bennu, que estão presos também pela gravidade. E nós termos acesso a estes registros de fragmentos dos asteroides, isto é uma animação daquilo que aconteceu na recolha, isto são imagens reais da recolha deste material, é importante porque os asteroides são uma espécie dos nossos pais geoquímicos autenticamente e também do nosso próprio planeta Terra, porque pensa-se que são os asteroides e os cometas que têm em si grandes quantidades de água e o material, as primeiras proteínas que podem dar origem à vida. E, portanto, perceber os asteroides é não só perceber as nossas origens, mas também perceber como é que nós nos podemos proteger deles. Porque eles têm densidades diferentes. Imagina um asteroide a entrar na nossa atmosfera. Uma coisa é algo parecido com uma esponja, outra coisa é algo parecido com um calhau muitíssimo denso. E, portanto, é importante também perceber os asteroides, não apenas pelas nossas origens, mas também por aquilo que potencialmente nos pode indicar sobre a nossa própria sobrevivência como espécie. E, portanto, o que vai acontecer é que esta sonda da Osiris-Rex vai lançar uma cápsula que vai cair em direção à Terra e por volta das 15h46, entre as 15h46 e as 16 horas, vai então, esperamos nós, cair intacta, esperemos nós, também, e a conservar aqueles fragmentos. O que é que vai acontecer depois à sonda-mãe, à Osiris-Rex? Bom, ela não acaba aqui, não, ela não vai para a reforma, ela vai continuar para um novo destino, um outro asteroide que vai analisar de perto, o asteroide Apophis.
Olha, é um asteroide também muito interessante, porque é um daqueles asteroides que esteve em tempos na lista de asteroides potencialmente perigosos que colidem com a Terra. Sim. Calma, não vai colidir com a não Terra. há filme. Mas a Osiris Rex vem cá deixar, no fundo, o seu filho, que é esta cápsula com 205 gramas extraterrestres, para depois perseguir o seu trabalho. Muito bem. Miguel, obrigado. Obrigado. Bom dia. E nós